Você já parou para pensar na mágica que acontece toda vez que as luzes do cinema se apagam? Aquela tela gigante que nos transporta para outros mundos, nos faz rir, chorar e sonhar. Tudo isso só é possível graças a uma invenção que revolucionou a forma como contamos histórias: o projetor. Mas como será que essa ideia genial surgiu? Prepare a pipoca, porque hoje vamos viajar no tempo para desvendar a fascinante história por trás da criação do projetor. Nossa jornada começa muito antes do cinema, lá no século XVII. A humanidade sempre foi fascinada pela luz e pelas sombras. Pense no teatro de sombras, uma arte milenar. A vontade de projetar imagens já existia, e foi nesse cenário que surgiu um aparelho curioso chamado lanterna mágica. Imagine uma caixa, geralmente de madeira, com uma fonte de luz dentro menos como uma vela ou uma lâmpada a óleo, e uma lente na frente. Entre a luz e a lente, colocava-se uma placa de vidro pintada à mão. A luz passava pelo desenho e a lente U projetava, ampliado, em uma parede. Era o entretenimento da época. Artistas viajantes iam de cidade em cidade com suas lanternas mágicas, encantando o público com imagens de paisagens exóticas, contos de fadas e até cenas assustadoras. Era o cinema daquele tempo, uma experiência comunitária e cheia de admiração. Essas projeções, embora estáticas, plantaram a semente para o que viria a seguir. Elas provaram que era possível cativar uma audiência projetando imagens em uma tela. O próximo passo seria dar movimento a elas. O século XIX foi uma explosão de inovações. A fotografia, inventada por volta de 1826, foi um marco fundamental. Pela primeira vez, era possível capturar um instante do mundo real de forma permanente. Mas a realidade não é estática. Ela se move. E a grande questão que intrigava inventores e cientistas era como capturar e reproduzir o movimento. Foi aí que surgiu o estudo da persistência da visão. Esse é o fenômeno que faz nosso cérebro reter uma imagem por uma fração de segundo depois que ela desaparece. Se você vir uma sequência rápida de imagens ligeiramente diferentes, seu cérebro as conecta, criando a ilusão de movimento. Com base nesse princípio, vários brinquedos ópticos foram criados, como o zotropo e o praxinoscópio. Eram cilindros com fendas ou espelhos que, ao girar, mostravam pequenas animações em loop. Eram divertidos, mas a experiência ainda era individual. O sonho de projetar essas imagens em movimento para uma grande audiência continuava vivo. A peça que faltava no quebra-cabeça era a fotografia em sequência. Em 1878, o fotógrafo inglês Edward Muybridge, a pedido de um magnata das ferrovias, conseguiu provar que um cavalo, ao galopar, tira as 4 patas do chão ao mesmo tempo. Como ele fez isso? Instalou várias câmeras ao longo de uma pista, e à medida que o cavalo passava, acionava os obturadores em sequência. O resultado foi uma série de fotos que, quando vistas rapidamente, recriavam o movimento do cavalo. Essa experiência foi um divisor de águas. Muybridge até desenvolveu um aparelho chamado zoopraxiscópio para projetar essas sequências, unindo a projeção da lanterna mágica com a fotografia em movimento. Estávamos cada vez mais perto. Outros inventores, como Etienne Jules Marey na França, também criaram armas fotográficas que capturavam várias imagens por segundo em uma única placa. A corrida para criar o cinema estava a todo vapor. Nesse cenário de efervescência, entra em cena um dos nomes mais famosos da história da invenção: Thomas Edison. Em seu laboratório, ele e sua equipe, liderada por William K. Elliott Dickson, desenvolveram
o cinetoscópio. Este não era um projetor no sentido que conhecemos hoje. Era uma grande caixa de madeira com um visor. A pessoa olhava por esse visor e via um pequeno filme em loop que passava dentro da máquina. Edison não acreditava muito na ideia de projeção para grandes plateias. Ele achava que o futuro estava nessas máquinas individuais, que poderiam ser instaladas em salões e gerar lucro moeda por moeda. Os primeiros cinemas foram, na verdade, os kinetoscope parlors, onde as pessoas faziam fila para espiar por essas caixas mágicas por alguns centavos. Foi um sucesso, mas a experiência ainda era solitária. O mundo ansiava por uma experiência coletiva. E aqui, finalmente, chegamos ao momento crucial. Na França, 2 irmãos, filhos de um industrial da fotografia, ficaram fascinados com o cinetoscópio de Edison. Seus nomes? Auguste e Louis Lumière. Eles viram o potencial, mas também a limitação do aparelho. A genialidade deles foi pensar: e se, em vez de uma máquina pesada para uma pessoa, criássemos um aparelho que fosse ao mesmo tempo uma câmera, uma processadora de filme e um projetor, e que fosse leve e portátil? Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles criaram o cinematógrafo. Esse aparelho revolucionário usava um filme de 35 milímetros e um mecanismo de garra, inspirado no funcionamento de uma máquina de costura, para puxar o filme, pará-lo por uma fração de segundo na frente da luz para a projeção e depois puxá-lo novamente 16 vezes por segundo. Essa parada momentânea garantia uma imagem nítida, resolvendo um problema que muitos outros inventores enfrentavam. O cinematógrafo era a solução completa. A data que entrou para a história é 28 de dezembro de 1895. No Salão Indiano do Grande Café, em Paris, os irmãos Lumière realizaram a primeira exibição de cinema paga para o público. A plateia assistiu a uma série de curtas-metragens, com cerca de 50 segundos cada. Eram cenas do cotidiano: trabalhadores saindo de uma fábrica, um bebê sendo alimentado e, o mais famoso de todos, a chegada de um trem na estação. Diz a lenda que, quando a imagem da locomotiva a vapor apareceu na tela, crescendo e vindo em direção à plateia, as pessoas gritaram e correram para o fundo da sala, com medo de serem atropeladas. Pode ser um exagero, mas ilustra o impacto e o realismo sem precedentes daquela nova forma de arte. Naquele dia, o cinema, como uma experiência coletiva projetada, nasceu oficialmente. A invenção dos Lumière não era apenas uma máquina, era o nascimento de uma nova linguagem. A partir daquele momento, a evolução foi meteórica. A notícia se espalhou pelo mundo e, em pouco tempo, salas de cinema, conhecidas como Nickelodeons, nos Estados Unidos, começaram a surgir por toda a parte. A tecnologia do projetor também foi se aprimorando. As fontes de luz evoluíram da perigosa cal para o arco de carbono e, mais tarde, para as lâmpadas de xenônio, que permitiam projeções muito mais brilhantes e em telas cada vez maiores. O som foi adicionado no final da década de 1920, com filmes como O Cantor de Jazz, criando os talkies e revolucionando a indústria mais uma vez. Depois veio a cor com o Technicolor, tornando a experiência ainda mais imersiva. Cada avanço tecnológico nos projetores abria novas possibilidades criativas para os cineastas. O projetor não era apenas uma ferramenta, ele moldava a própria arte cinematográfica. E chegamos aos dias de hoje. Você pode pensar que, com as TVs de alta definição e os serviços de streaming, o projetor de cinema perdeu sua majestade. Mas a verdade é que ele nunca parou de evoluir. Hoje, a maioria dos cinemas usa projetores digitais de altíssima resolução, capazes de exibir imagens em 4.000 ou até 8.000.
Esses gigantes tecnológicos usam chips com milhões de microespelhos que direcionam a luz para criar cada pixel na tela, com uma precisão e um brilho impressionantes. Além disso, temos as tecnologias 3D, que usam projetores especiais para criar a ilusão de profundidade, e sistemas de som imersivos que nos colocam no centro da ação. O projetor continua sendo o coração da experiência cinematográfica, o guardião daquela magia que só a tela grande pode oferecer. E a tecnologia de projeção também invadiu nossas casas, com projetores domésticos cada vez mais acessíveis e potentes, permitindo criar um cinema particular. Olhando para trás, é incrível ver como a simples ideia de projetar uma sombra na parede evoluiu para a complexa tecnologia que nos permite viajar para galáxias distantes ou mergulhar nas profundezas do oceano sem sair da nossa poltrona. Da lanterna mágica dos séculos passados aos projetores a laser de hoje. A jornada do projetor é uma história de curiosidade, engenhosidade e, acima de tudo, do desejo humano de compartilhar histórias de uma forma grandiosa e inesquecível. Cada componente, cada inovação, desde as lentes de vidro pintadas à mão até os chips digitais, faz parte dessa narrativa fascinante. Então, da próxima vez que você estiver no cinema e as luzes se apagarem, lembre-se dos irmãos Lumière, de Thomas Edison, de Edward Muybridge e de todos os pioneiros que, com sua visão e persistência, transformaram um feixe de luz em uma janela para a imaginação. A mágica do cinema continua viva, projetada, quadro a quadro, para nos encantar. Muito obrigado por me acompanhar nesta viagem pela história do projetor. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais sobre as invenções que mudaram o nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!